Olá pessoal, graça e paz a todos, gente. Sejam super bem-vindos ao meu canal, a Daniele Fazendo a Diferença. E hoje, gente, nós estamos aqui para compartilhar com vocês de um tema muito lindo, tá? Foi um tema proposto para um culto de aniversário de um grupo de mulheres cristãs em missão da Igreja Batista. Tá aí, eu fui a preletora nessa ocasião. E o tema era mulher mais que preciosa. Mulher, você é mais do que preciosa, gente. Mais, preço, preciosa, que tem muito valor. E o tema e o texto bíblico que me deram como base, e eu compartilho com vocês, ele se encontra em Provérbios 3, versículo 15, diz assim: mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela, tá? Nesse texto, em Provérbios, está falando sobre a sabedoria, mas nós adaptamos, né? Nos deram como tema, como a divisa dessa programação, e nós começamos a falar sobre mulher mais do que preciosa, porque ali fala da preciosidade da sabedoria. E você, mulher, também é muito preciosa, né? E o que é ser precioso, gente? Aí eu fiquei pensando, eu tô com o meu esboço aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhada para baixo, tá? Pra gente não se perder aqui no assunto. Alguém precioso é, como eu falei, né? Alguém que tem um alto preço, um alto valor. Isso. Falar em valor hoje em dia, gente, é super fácil, né? Todo mundo fala em dinheiro, em preço. E na sociedade que nós vivemos, né, as pessoas elas são precificadas, elas recebem um valor, né, de acordo com aquilo que elas têm a oferecer, né? Então, de acordo com o que você tem a oferecer, você recebe um preço por você, né? Como se nós estivéssemos no mercado de pessoas, né? E cada pessoa, de acordo com as suas qualidades, suas características, suas formações, suas habilidades, ela vai recebendo uma precificação. E aí, nesse estudo, né, nessa palavra ali que eu trouxe o valor que algumas pessoas recebem devido às suas habilidades, né? Então, existe, por exemplo, né, pessoas que recebem um determinado valor de acordo com a sua habilidade esportiva, né? Então, a gente pensou logo no Neymar, né? Um atleta que recebe um valor muito alto, né? E no dia que eu estava pesquisando, era uma média que eu vi na internet de 4 milhões de euros que ele recebia, né? Então, assim, um valor extremamente grande. Eu não sei se hoje, né, no dia que você está assistindo, ainda recebe esse valor, tá? Mas, assim, foi um valor que nós pesquisamos na internet. Então, assim, o preço que se paga para que aquele atleta trabalhe em determinado time é esse valor que ele recebe, né? Que aí a gente vê que pessoas recebem, são precificadas pela sua beleza, então habilidades de beleza. Então a gente tem a Gisele Bündchen, a gente tem vários outros, né, modelos que recebem pela sua beleza. Existem pessoas que recebem pela sua habilidade artística, né? Então a gente vê aí vários cantores. Quanto aquele cantor tal, XY, recebe no cachê? Quanto que ele recebe em média por mês, né? Então a gente vê essas habilidades, essas precificações de acordo com as habilidades que essas pessoas têm. Nós temos pessoas do meio evangélico, né, que recebem um determinado valor pelo cachê, né, um determinado valor nesse cachê de show que ela pode estar apresentando aí, pode estar cantando, pregando. Então as pessoas do mundo evangélico também, infelizmente, eu acho meio assim, né, existe um preço a se pagar, né, que nem sempre é um preço acessível, um preço baixo, mas é um preço realmente bem alto. E existem pessoas que recebem uma precificação pela sua habilidade profissional, né? Pela sua experiência profissional, né? Então, de acordo com a sua formação, com a sua experiência profissional, ela também recebe. Aí a gente pensa no William Bonner, né? Da Fátima Bernardes, aqueles pessoal que ganha um salário muito alto de acordo com a sua experiência e suas habilidades profissionais, tá? E aí a gente pensa que no nosso dia a dia, na nossa vida hoje, na vida comum, a gente não apenas precifica alguém pelo aquilo que ela tem, né?
Isso é muito visível hoje na sociedade. Porque as pessoas hoje elas são precificadas não apenas pelo que ela tem, mas aquilo que ela tem e ela mostra ter, né? Não basta hoje ter alguma coisa. Se você não publicizar isso, se você não deixar público no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer outro meio de comunicação em rede, você não está aparecendo, né? Então, hoje em dia, além de ter alguma coisa, as pessoas são valorizadas por aquilo que elas mostram ter. E aí, pelo aquilo que elas fazem, por aquilo onde elas vão, com quem elas vão. Então, as pessoas começam a divulgar essas informações porque acham que isso é importante, porque acham que isso traz algum valor, né? E a gente vê que muitas pessoas, elas se sentem excluídas socialmente, né? E até dentro dos espaços que a gente acha que não deveria acontecer, porque elas não têm ou não demonstram ter alguma coisa, né? E aí é o que acontece, muitas pessoas acabam até se endividando para viver uma vida fantasiosa, uma vida mentirosa, porque ela não tem dinheiro para manter aquela vida, né? Aquele padrão de vida, mas para aparecer, para sair na foto, para sair no Instagram, para tirar, ela vai pagar o preço que for. E muitas pessoas estão pagando isso, né? E a gente vê que até dentro do meio evangélico, isso é uma tristeza muito grande, a gente vê que algumas pessoas elas são valorizadas de acordo com aquilo que ela pode oferecer, né? Isso é muito triste, né? Isso é uma realidade, infelizmente, de vários lugares, né? Com certeza lugares sérios, lugares que realmente pregam a palavra de Deus, não vai ter essa distinção, essa acepção de pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas a gente vê que em alguns lugares você é colocado um pouquinho pro lado, porque você não tem aquele carrão, né? E você chega aí a pé, você chega de bicicleta, você vem de ônibus, você não tem uma roupa bonita, aquela roupa sofisticada, isso também te faz um pouquinho desvalorizado. Você não fala bem, você não tem estudos. Então são tantas coisas assim que a gente vê que também no nosso meio acontece, que pessoas estão sendo desvalorizadas porque ela não canta bem. Ai, não, fulano, meu Deus do céu, que voz horrorosa, fica no canto. Ai, fulano não sabe ler, então fica no canto. Ah, fulano, isso. Ai, fulano mora aqui em tal lugar. Então nós somos discriminados muitas das vezes, desvalorizados muitas das vezes, até dentro do nosso meio evangélico e cristão. E a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso, sobre como estamos vivendo, como estamos tratando com as pessoas dentro do nosso meio, tá? Mas o que é interessante de tudo isso é que apesar de algumas igrejas e alguns espaços chamados religiosos vivenciarem essa prática de desvalorização das pessoas em decorrência daquilo que elas têm ou que elas aparentam ter, Deus vai na contramão disso tudo, né? E o que eu quero trazer para você é que Deus, acima de qualquer pessoa, te valoriza, né? E Ele não olha para aquilo que nós temos, mas para aquilo que nós somos, tá? Independente de virmos da comunidade, se nós somos branco, preto, negro, amarelo, azul, qualquer cor que seja, se nós somos do Brasil, somos da África, somos de qualquer outro país do mundo, e se temos carrão, se não temos, se andamos de bicicleta, se somos deficientes ou não temos nenhum tipo de deficiência, enfim, o Senhor nos valoriza e olha para o nosso interior, né? E a gente vê isso, né, muito bem especificado em 1 Samuel 16, 17. E ele diz assim, ó: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O que acontece é que Samuel foi enviado pelo Senhor para ir na casa lá de Jessé e ungir os filhos dele como rei. E quando Samuel chega lá, ele não sabia quem era aquele homem. Quem era o escolhido? Não tinha nome. Você sabia que era alguém. E ele foi logo pela aparência. Opa, ele abre, esse aqui, poxa, é bonitão, ele é fortão, ele é grandão. Esse aqui tem todo o biotipo de rei. Né? Mas falou, opa, não é esse não, também não é esse aí não, também não é esse outro aí não. Falei, mas quem é? É aquelezinho, pequenininho, tem um pequenininho ainda, tem um caçulinha. Tá lá nas ovelhas, com as ovelhas. Ah, então chama esse aí. E esse aí foi escolhido pelo Senhor como rei de Israel, né? Porque o Senhor não olhava para a aparência, não olhava para o seu exterior, mas olhava para o seu interior, assim como Ele olha para mim, para você, e nos valoriza, não por aquilo que temos, não por aquilo que somos fisicamente, mas pelo que nós somos por dentro, né? Na verdade, é isso que o Senhor valoriza em nós. E aí, olhando isso, observando isso, eu venho destacar hoje para vocês
3 mulheres da Bíblia que receberam uma valorização do Senhor de uma forma muito maravilhosa pelas suas atitudes, por aquilo que também elas tinham dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? As nossas atitudes, elas são movidas por aquilo que nós acreditamos, aquilo que tem dentro de nós. Então, se nós somos uma boa árvore, vamos produzir bons frutos, não é isso? Então, as nossas atitudes revelam quem nós somos interiormente. E essas mulheres, apesar de todas as dificuldades que elas vivenciaram, elas vão representar, elas vão demonstrar através das suas ações quem elas realmente são. E o Senhor valorizou cada uma delas. Apesar da sociedade naquela época não valorizar, apesar das circunstâncias ali não estarem valorizando aquelas mulheres, elas são valorizadas e foram valorizadas pelo Senhor, assim como nós somos valorizados pelo nosso Deus. E a primeira mulher, gente, que eu vou destacar com vocês hoje, é a mulher cananeia, tá? E esse texto ele se encontra em Mateus 15, 21 a 28. Eu preciso ler com vocês para vocês entenderem bem isso, né? Então é de 21 a 28. Diz assim, a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, que texto maravilhoso, gente. Que palavra linda de Deus para nossa vida, para a sua vida, minha jovem, minha linda mulher do Senhor Jesus. Gente, a gente olha para esse texto e a gente vê alguns agravantes naquela história. Talvez como nós, né, vivemos. Aquela mulher, primeiro, ela é uma mulher estrangeira, não era uma mulher judia, tá? Então sempre existiam essas questões, né, entre povos, né, de um relacionamento ali com outros povos, né, principalmente porque eram muitas das vezes povos pagãos. Existe uma questão muito grande porque as mulheres elas não tinham aquele hábito de conversar com o homem, né? Hoje em dia a gente vê isso, né, livremente, mas naquela época as mulheres eram retidas, as mulheres tinham que ficar caladas, elas não tinham esse direito de se aproximar, de conversar com os homens, e essa mulher era uma mulher estrangeira, então era uma mulher que não pertencia àquele povo, né, àquela raça. Então por isso que os discípulos falam assim com ele, ó, deixa ela pra lá, né, não, dos cachorrinhos, porque ela não era parte do povo judeu, né, e ela vivia esse drama. E além desse drama, o que essa mulher vivia? Ela vivia um problema muito grande, ela vivia um problema familiar, porque ela tinha uma filha doente, ela tinha uma filha terrivelmente, miseravelmente endemoniada, né? Então imagino que ela se agredia, ela, né, passava por discriminações, ela passava por constrangimentos, ela passava por sofrimentos psicológicos, físicos, enfim, gente, uma série de fatores que agravavam aquela situação por ela estar vivendo aquilo. O texto não diz de um homem, de um companheiro, não sabe se ela era viúva ou não, só diz que aquela mulher ela está procurando ajuda por causa de um problema familiar. Minha filha está precisando de ajuda. Talvez você também esteja aí pensando, minha família está precisando de ajuda, meu filho está precisando de ajuda, meu marido está precisando de ajuda, alguém dentro da minha casa está precisando de ajuda, situações familiares que nós vivenciamos. E aquela mulher, ela vivia esse drama. E além de uma situação familiar, era uma situação espiritual. Ela vivia um problema familiar e espiritual naquela vida. E quantas pessoas também vivem? Quantas pessoas também vivem oprimidas por Satanás, vivem, né, sendo usadas realmente de forma miserável pelo diabo e as suas legiões, né? Pessoas que têm vivido esse drama dentro da sua casa com alguém que seja possesso, com alguém, né, que tem vivido na prática do pecado. Gente, situações terríveis que nós vivenciamos na nossa vida.
Isso me identifica e te identifica com aquela mulher cananeia, né? E o que acontece ali, gente? Algo maravilhoso. Jesus, ele recebe aquela mulher, ela chega até Jesus. Isso é interessante, porque a primeira atitude que ela tem é de adorar. O texto diz que ela vem e o adorou. O texto diz que ela fez isso. No versículo 25 diz assim, e ela o adorou. Ela, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, apesar do problema familiar que tinha, apesar do problema de discriminação, problema social que ela vivia, espiritual, gente, ela vem até o Senhor, ela reconhece Jesus como Deus. Ela reconhece a soberania e o poder dele ali naquele lugar. E ela vem e adora aquele homem. Tá? Ela tinha talvez vários motivos para reclamar, para murmurar, para criticar, para fazer isso, para falar aquilo, mas ela vem e adora o Senhor. Uma mulher que não era judia, mas adora Jesus, reconhece em Jesus o Deus humanado. E a fé daquela mulher é tamanha. E isso é lindo, e Jesus destaca isso perfeitamente. Ele diz, mulher, grande é a tua fé. Sabe, é algo abstrato, fé é algo abstrato, mas Jesus, ele consegue ver a tua fé aí onde você tá. E ele te valoriza pela sua fé. Aquela atitude daquela mulher foi movida por fé, acreditando que Deus era capaz, que Jesus era capaz de transformar aquela história, de mudar aquela vida. E aquela mulher recebe um destaque pelo Senhor. Às vezes também nós somos discriminados por os grupos que nós fazemos parte, porque nós não somos daquele grupo. Né? Não fazemos parte daquele grupo. Às vezes somos discriminados até pela denominação que somos, gente. Quantas vezes eu já fui, porque eu era da Batista, agora eu sou da Nazaré. Não, mas eu sou fulano de tal. E aí? Denominação é algo criado pelos homens. No céu nós seremos um povo só, a igreja do Senhor Jesus, independente da denominação que você é. Eu quero ser salva e remida pelo Senhor, quero fazer parte da igreja que vai entrar no céu, independente de rótulos, irmãos. E às vezes nós somos discriminados até no nosso meio por causa de rótulos, por causa de religiões, por causa de onde nós moramos. E aquela mulher viveu isso, bem a semelhança daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivenciamos, essa mulher viveu. A segunda mulher que eu quero destacar, ela se encontra em Marcos, o texto, né? Ela não, né? Mas o texto que fala sobre ela, em Marcos 12, é de 41 a 44, e é a mulher viúva, a oferta da viúva pobre. Gente, que coisa linda, que história maravilhosa, e que Jesus destaca, e que Jesus valoriza, e que Jesus olha com amor para aquela mulher. E eu vou ler para vocês, o texto diz assim: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Gente, que coisa maravilhosa, que texto lindo, gente, eu acho maravilhoso. O que ele nos mostra? Ele nos mostra uma mulher que é, primeiro, mulher, né? E aí a gente vai no mesmo problema da questão da mulher cananeia, ser questão de mulher, tá? E tem esse diferencial de olhar para ela. Existe uma outra dificuldade nessa mulher, porque ela era uma mulher viúva, tá? O texto não diz a idade daquela mulher. A gente acha que deveria talvez seja uma mulher um pouco mais velha, né? A gente não sabe se ela tinha filhos vivos ou não, porque ela só tinha aquele sustento, e normalmente antigamente, né, quem sustentava as viúvas eram os filhos, eram os parentes ali também que estavam sustentando aquela família, aquela mulher. Então aquela mulher não tinha mais dinheiro, né? Então uma mulher era viúva, e aí ela vivia um problema familiar também, um problema psicológico, uma solidão, porque ela já não tinha mais o seu marido, ela já não tinha mais o seu sustento, ela já não tinha mais o seu companheiro, ela não tinha mais uma família que a apoiasse, que estivesse com ela, cuidando dela, sendo um esteio para ela, assim, sabe? Um suporte, algo que lhe ajudasse. Ela não tinha isso mais, porque ela estava viúva. E além de viúva, e como eu falei, talvez não tivesse filhos ali com ela, ela era uma mulher pobre.
Então ela não tinha. Hoje em dia, né, uma mulher viúva, ela tem uma pensão do marido, né, ela tem o seu sustento, ela tem o seu ganho, ela tem uma aposentadoria, tem um benefício do governo, ela tem uma Bolsa Família, ela tem algum tipo de recurso para seu sustento. Mas aquela mulher, ela não tinha isso. E aquela mulher já estava mais nada. O texto está falando aqui, ó, ela deu tudo, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Tá? E aí, o que a gente destaca dessa mulher, gente? Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Aquela mulher, ela honra o Senhor com o que ela tem. Ela, mais uma vez, era uma mulher que ela poderia estar deprimida em casa. Talvez você esteja assim, porque ficou viúva, porque perdeu, né, o seu amor, porque perdeu um filho durante essa pandemia, porque perdeu pessoas queridas que você ama. Talvez você esteja assim porque você está numa condição financeira ruim, e essa mulher ela vivia uma condição financeira, um problema financeiro e familiar, porque ela já não tinha mais com quem contar, já não tinha mais uma família do lado, e ela já não tinha dinheiro, não tinha como sobreviver. E aquela mulher tinha tantos motivos para reclamar, ela tinha tantos motivos para estar em outro lugar, ela estava dentro do templo. Ela estava, talvez, poderia estar se sentindo discriminada porque as pessoas ali tinham dinheiro. Imagina todo mundo bem arrumado, com seu saco cheio de moedas de ouro, valendo vários, né, uns valores bem altos. E aquela mulher, apenas 2 pequenas moedas que valiam pouco dinheiro. E ela deposita. Ela vai, ela é independente do que olham para ela, se vão falar alguma coisa, não interessa, se vão me criticar, se vão falar qualquer coisa, que vão menosprezar, ela não se importou, ela foi. E ela entregou em adoração. Ela primeiro entrega a tua vida, gente. Aquela mulher entregou a vida porque ela entregou tudo que ela tinha. Ela, antes de Jesus entregar a sua vida na cruz, aquela mulher, ela simboliza ali, gente, se entregando ali como uma oferta ao Senhor. Porque antes daquela moeda entrar naquele gasofilaço, ela chegou ali como oferta. Ela foi a primeira oferta ao Senhor, de adoração ao Senhor. A vida daquela mulher, porque o Jesus, quando ele destaca aquilo, ele não destaca pelo valor financeiro que ela coloca. E Jesus, ele não está preocupado com isso, gente. Jesus não está preocupado com dinheiro. Os homens estão, muitos pastores, muitos líderes estão preocupados que você dê um montão de dinheiro, estão preocupados com dinheiro, mas Jesus não. O importante para Jesus é o nosso coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E aquela mulher com certeza estava ali feliz, dando ao Senhor tudo que ela tinha. Senhor, a minha vida está na tua mão, Senhor. Eu coloco a minha vida aí no teu altar, Senhor. Eu coloco minha dispensa no teu altar, Senhor. Eu coloco a minha vida inteira no teu altar, Senhor. E aquilo que aquela mulher fez? Ela depositou ao Senhor tudo que ela tinha. E essa mulher recebeu um grande destaque. Né? Será que nós temos dado a Jesus tudo aquilo que temos de melhor? E aí eu pergunto para você, será que você tem dado melhor ou você tem feito igual os ricos daquela história que deram para Jesus aquilo que sobejava, aquilo que não fazia falta? E às vezes nós temos feito isso, nós temos dado a Jesus o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto da nossa vida, o resto do nosso... tudo o resto. Todo o resto a gente dá quando dá para dar também, né? Senão fica sem nada mesmo. E ela deu o seu tudo. Ela deu o seu melhor. Mulher de Deus, Jesus está olhando para você. Não interessa se não estão olhando, não interessa se não estão te valorizando. Jesus está te valorizando, mulher. Jesus, ele olha para a tua atitude, para o teu coração, para aquilo que move as suas ações. O que está te movendo a fazer isso? É um coração grato, é um coração feliz, um coração regozijante no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Isso, Jesus está vendo. Não importa o valor financeiro, se você pode dar pouquinho, dá o que você pode, com alegria, que Jesus valoriza isso. E Jesus valorizou aquela mulher que não tinha, humanamente falando, muita coisa para oferecer. Mas Jesus, ele valoriza ela, assim como ele valoriza você. Que tem dado a Jesus o seu melhor, do seu tempo, da sua vida, das suas finanças, do seu tudo, para o Senhor Jesus. E a última mulher, gente, que eu vou destacar hoje, ela se encontra em Lucas 7, tá? 36. Ver se eu acho aqui, que eu já me perdi. Achei. Tá? Ele está falando aqui, gente, da mulher pecadora. 36 a 38. Diz assim, ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento,
E, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. E aí continua o texto, tá? O texto é um pouquinho grande, mas o que eu quero destacar, gente, que, mais uma vez, uma mulher é valorizada pelo Senhor. Gente, você lê esse texto todo aqui até o finalzinho, gente, é maravilhoso, até o versículo 50, tá? Eu convido você a ler em casa. Esse texto é lindo. Ele mostra, mais uma vez, uma mulher, né? Todos os problemas de mulher, como eu já falei pra vocês. E, além de tudo, essa mulher é uma mulher pecadora. Então, normalmente, quando se intitulava pecadora, era uma mulher prostituta, adúltera. Tá? Uma mulher que vivia na prostituição, né? E essa mulher, ela vai até Jesus, né? Essa mulher, gente, é uma coisa muito linda, né? Esse texto é muito lindo. Uma mulher totalmente excluída, uma mulher totalmente desprezada pelas suas práticas, pela sua profissão, né? Por aquilo que ela fazia, pela forma que ela vivia. Mas essa mulher, ela se reconhecendo pecadora, tá? Uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a Bíblia diz isso, né, antes de nós cearmos, né, e ela se examinando pecadora e vendo em Jesus o Salvador, aquele que poderia purificá-la, limpar, salvar, perdoar aquela mulher, ela se humilha, ela pega algo de valor, né, e aí essa mulher tanto também tinha um problema espiritual, de pecadora, quanto social, de ser prostituta, e ela pega algo de valor, gente, que era um unguento, né? Um alabastro, ela leva aquele vaso de alabastro com unguento e ela derrama sobre o Senhor, né? Ela dá algo dela de valor, ela se dá como algo de valor, assim como uma mulher viúva pobre, e ela se humilha, ela deita no chão, ela pega o cabelo e vai secando os pés de Jesus, vai colocando sobre Jesus, se reconhecendo miserável pecadora. E está numa casa de um homem que não chegou lá, não lavou o pé de Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus, não fez nada por Jesus, tá? Mas ela não. Ela, quando chega lá, ela reconhece Deus humanado, ela se humilha, ela se coloca diante do Senhor e ela é perdoada. No final dessa história, essa mulher, o Senhor fala, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher teve uma vida transformada, porque se reconheceu pecadora, se reconheceu carente da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor, e ela se humilha na frente dos outros, não quer nem saber quem está lá olhando, ela vai se humilha diante do Senhor. E ela é perdoada, e a vida dela é transformada, e ela sai dali uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí eu pergunto para você, né? Às vezes nós temos vivido situações difíceis. Todas as 3 mulheres viveram situações muito difíceis. E a gente, devido a essas situações difíceis, nós nos escondemos, nos enclausuramos, nós começamos a murmurar, nós ficamos amargos, nós não queremos ir mais para a igreja, nós não queremos fazer mais nada, nós lá abandonamos os nossos cargos na igreja, nós abandonamos a Jesus, nós vivemos um Cristo em casa e nós vivemos uma vida fria, uma vida morna, né, por causa de problemas. Mas o que aquelas 3 mulheres nos ensinam, gente, com as suas atitudes? Aquelas 3 mulheres tinham problemas. Aquelas 3 mulheres tinham situações difíceis para vivenciar, para resolver na vida delas. Mas o que elas fazem? E aí a gente aprende com essas 3 mulheres a lição da ostra. E aí o que eu quero compartilhar com vocês, por aquilo que eu pesquisei, eu vou ler para vocês, tá? A ostra, para produzir uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. E sentindo dor, a ostra, buscando defender-se do que lhe causou sofrimento, produz uma substância que envolve esse grão pontuado com várias camadas lisas até que lhe tire as pontas. E isso ocorre em aproximadamente 3 anos. E aí surge a mais bela pérola, uma ferida cicatrizada. Essas mulheres, apesar de toda a diversidade que viviam, da pobreza, da exclusão, da solidão, da dor, da rejeição, elas envolveram essa dor em camadas de amor, de perdão, de esperança, de fé, transformando a dor em algo melhor, em amor, em pérolas.
Há uma expressão que diz que nunca encontrei alguém forte com um passado fácil. Realmente, são justamente as adversidades da vida, são os problemas da vida que nos moldam, nos ensinam, nos lapidam e nos torna alguém melhor. O que você tem feito com as dores da sua vida? O que você tem feito? Você tem se enclausurado? Você tem murmurado? Você tem criticado? Ou você tem envolvido aquela situação de problema em amor, em esperança, em paz, na palavra de Deus e transformar aquele momento difícil em pérolas? É interessante a gente pensar, e eu estou terminando agora, é que muitas ostras não produzem pérolas, sabia? Existem umas espécies que produzem. Mas não é porque não foram feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Preferiram viver sofrendo. Sabe, elas preferiram manter aquela dor ali e continuar com a dor, e continuar com a dor, e reclamar da dor e viver reclamando, ao invés de transformar a dor em amor, em ensinamento, em experiência, em lição de vida, em esperança. Sabe, o que nós precisamos é fazer exatamente isso, irmãos. É transformar aquilo que nos machuca em algo melhor. A Bíblia em Romanos 5, eu vou ler para vocês, versículo 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E o texto vai dizendo sobre isso. É viver num momento difícil, e esse momento difícil me servir como pérola para me aproximar de Jesus. Me servir como pérola e de experiência para levar assim, algo de valor a outras pessoas. Porque com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós deveremos consolar outras pessoas. E diz a palavra de Deus isso. E que você, mulher linda e maravilhosa, entenda que Jesus valoriza você, independente das situações, independente do que você tenha. Mas ele valoriza você por aquilo que tem dentro de você. Independente dos problemas que você tem vivido, adore. Independente dos problemas que você tem vivido, se entregue ao Senhor. Independente dos problemas que você tenha vivido, se humilhe diante do Senhor. Reconheça a sua pequenez, o seu pecado e peça perdão. Se humilhe diante dele, porque ele vai te exaltar. Ele te valoriza. Você vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. E você é essa mulher. Mais do que preciosa para o Senhor Jesus. E nessa programação ganhei aqui, ó, brinquinhos de pérola. E você pode estar doando também nessa programação brincos de pérola para essas mulheres mais do que preciosas pelo Senhor. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração nesse dia, que você compartilhe essa mensagem se ela falou ao seu coração, sabe, que você entenda o valor que você tem, porque você é mais do que preciosa. A Bíblia diz, tem um louvor que fala assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E essa música fala profundamente ao nosso coração. Existe também uma música de Sara Santos, que é Pérola. Gente, lindo esse louvor, tá? Que você possa também ouvir, né? Nós colocamos lá uma programação muito bonito, que fala exatamente aquilo que acontece com a pérola sendo transformada, sendo lapidada, que nós possamos produzir pérolas para o reino do Senhor. Gente, um beijo no seu coração. Inscreva-se aí no nosso canal, a gente tem outras dinâmicas, outras reflexões para vocês. Compartilhe, tá bom, gente? Ative o sininho, gente, para saber as notificações dos novos vídeos do nosso canal. Comente que você gostou, se falou o seu coração, tá bom, gente? E conto muito com vocês, com a oração de vocês também pelas nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Gente, tchau, fica na paz.